Um desaparecimento de um garoto do Acre virou notícia no Brasil e no mundo. E também virou um dos maiores mistérios do ano de 2017. Isso porque o estudante de psicologia Bruno Borges, de 25 anos, não apenas sumiu, mas também deixou para trás pistas de um universo oculto e cheio de segredos. E essa história envolveu livros manuscritos, paredes com escritas enigmáticas, uma estátua de um filósofo e até uma prisão. Então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Elias Etibiniak, estou aqui com o Alex, e hoje vamos falar sobre o que aconteceu com o menino do Acre. Bruno Borges saiu de casa no dia 27 de março de 2017, sem celular e sem avisar nada para os seus pais. Então ele foi declarado como desaparecido e a polícia começou a investigação. Só que até aí era, infelizmente, um caso que era comum em todo mundo, um desaparecimento. Mas o que deixou a história bizarra foi o que encontraram no quarto dele. Os pais do Bruno tinham viajado durante 20 dias e voltaram para casa numa segunda-feira, que foi o último dia que viram o menino do Acre. Quando o garoto desapareceu, eles entraram no quarto e viram uma cena de filme. Lá dentro tinha uma estátua de 2 metros do filósofo Giordano Bruno, que viveu no século XVI e ficou conhecido por ser um místico visionário queimado na fogueira depois de ter desafiado a igreja. Na época do caso, o pessoal da internet até chegou a bolar várias teorias sobre o caso, e começaram a falar que o próprio filósofo Giordano Bruno era bem parecido com o menino do Acre. Ou seja, além de nome igual, porque os dois eram Brunos, a aparência também era similar. E aí começaram as teorias sobre ele ser a encarnação desse filósofo. Tu acredita em encarnação, mano? Eu acho que assim, a reencarnação, a pessoa volta, ela não lembra de nada, né? Então, que diferença faz se for verdade ou não? Porque se você não lembra de nada, pô. É aí que vem, né, cara? Tipo, então a parada mais importante da gente seria a memória, né, cara? A memória é uma parada muito importante, né, mano? Pois é, e não tem. Aí tu imagina o cara lá que conserta iPhone na feirinha. Ele pode ser, mano, Leônidas lá de Esparta, mas não importa, pô. Ele só conserta iPhone, pô, e troca capinha. Tá em outra parada, tá em outra vida, né, cara? Mas, tipo, sei lá, a vida é muito doida, a vida é muito doida. E como se já não fosse bizarro essa estátua aí de 2 metros de altura no quarto do menino do Acre, ele ainda deixou 14 livros escritos à mão de uma forma extremamente organizada no quarto, separados por números romanos. E ele deixou também várias frases escritas nas paredes, no teto e até no chão. Tudo isso escrito com criptografia, ou seja, em códigos que a pessoa tinha que decifrar para entender. Caraca, mano, tem várias imagens, né, cara? Tipo, 20 dias aí, pô, é pouco tempo, né, cara, pra fazer um negócio grande desse aí, né, velho? Ou então ele tava só planejando, né? Quando os pais dele viajaram, ele já começou. Com certeza já tava tudo planejado, já tava, tipo, um ano já planejado um negócio desse aí, mano. Então tu imagina, o moleque sumiu, aí entraram no quarto dele, tinha essas paredes aí com uma estátua no meio, mano. Deve ter sido bizarro mesmo, né? E tipo, os caras não vão nem pensar que é pegadinha do moleque com os pais dele, porque tipo, o moleque desapareceu, mano. Ficou dias aí, não sei quanto tempo ele ficou desaparecido, velho. Outra pista que a família encontrou foi uma chave que o garoto deixou em casa, que mostravam como interpretar as escritas que ele fez. Então os irmãos do Bruno conseguiram decifrar algumas coisas e viram que o título de um dos livros era A Teoria da Absorção do Conhecimento. Mas isso não foi nem o primeiro passo para entender tudo, porque tinha mais coisa estranha na história. Uma coisa que chamou muita atenção dos policiais e da família e de todo mundo é que tudo aquilo lá foi escrito de uma forma perfeita, com precisão e simetria. Não tinha nenhuma linha torta nem nada, cara, tipo como se fosse impresso. E além disso, tinha um quadro na parede com a imagem do Bruno sendo tocado por um ET. Os caras pensaram o quê? Pô, o moleque foi levado pelos ETs, mano. Ainda mais morando no Acre, né, velho? Essa é a parte que não fecha, pô. Por que um ET ia buscar uma pessoa no Acre? É muito difícil chegar lá no Acre. É, foi no Acre, inclusive, né, velho? É a parte mais insana da parada, velho. A família achou tudo isso uma loucura, mas eles lembraram que o Bruno tinha falado pra eles que estava escrevendo 14 livros que ia mudar a humanidade de uma forma boa. E aí quem acompanhava o caso chegou até a dizer que o menino do Acre estava tentando terminar as obras do filósofo Giordano, já que o trabalho dele foi interrompido pela morte na fogueira. Só que a história começou a virar caso de polícia quando a investigação chegou nos amigos do Bruno. Mais ou menos um mês depois do sumiço do menino do Acre, a polícia encontrou móveis do Bruno na casa de um conhecido dele, que já tinha sido perguntado sobre o garoto e negou saber qualquer coisa sobre o paradeiro dele, ou o que aconteceu com as coisas que estavam no quarto dele, ou até as mensagens. Ele falou, não sei de nada. Só que aí depois a polícia falou, mas tem móvel aí no teu quarto aí, mano, o que foi? Então a polícia prendeu o amigo do Bruno por falso testemunho, dizendo que ele mentiu e também omitiu informações na primeira vez que foi questionado. E outra coisa que a polícia achou no quarto dele foi a coisa
coisa mais óbvia dessa história toda. Acharam uma porção da erva do Bob Marley. Isso aí eu já tava vendo, já sabia que tinha isso aí. Tem que ter, mano, tem que ter. Muita doideira pra não ter, velho. Mas o engraçado é que o moleque escreveu 14 livros, teve todo esse esforço aí pra mudar a humanidade, mano. Ele ficou, tipo, conhecido como o menino do Acre, cara, tá ligado? Nem o nome dele foi marcado, né? E também ninguém comprou o livro dele, né, pô? Pois é, né, cara? Eu não conheço ninguém que comprou o livro do cara, não, mano. Virou meme. Virou meme, fez tudo pra virar meme, mano. Mas a história começou a fazer sentido quando a investigação encontrou contratos deixados pelo Bruno para a publicação dos livros, inclusive deixando claro lá a porcentagem das vendas de cada pessoa que ele colocou, uns amigos e um primo. O contrato foi registrado em cartório por esse amigo preso no dia que o Bruno sumiu, então a polícia começou a trabalhar com a hipótese que não tinha sido um desaparecimento qualquer, mas um plano consciente de afastamento. Tudo planejado. E aí se passaram dias, se passaram semanas, meu amigo, se passaram 3 meses e nada de notícia do Bruno. E nisso os familiares fecharam contrato com uma editora e decidiram publicar um livro do Menino do Acre. O livro se chamava Teoria da Absorção do Conhecimento e era só o primeiro de 14 deixados pelo Bruno antes do sumiço. Pouco tempo depois que anunciaram o lançamento, já tinha um pouco mais de 14 mil reservas para a versão física do livro, ou seja, o moleque vendeu bem, cara. Pô, vendeu bem pra caramba, hein? E aí a polícia encerrou a investigação porque concluiu que o menino tinha desaparecido por vontade própria e fez isso para possivelmente divulgar os livros. Mas o que acontece é que o pessoal aí que leu o livro não curtiu muito o livro, não. A obra foi publicada no fim de junho de 2017, quando ele ainda estava sumido, e teve uma tiragem de 20 mil exemplares. Apesar de ter ficado entre os mais vendidos em alguns sites especializados, quem ia lendo acabava completamente decepcionado. O Menino do Acre escreveu umas coisas dizendo que era preciso dormir pouco, não comer carne e nem ter relações sexuais para se transformar em um gênio. O texto ainda saiu cheio de erros gramaticais e umas interpretações bem tortas sobre obras filosóficas. O crítico do UOL, por exemplo, leu tudo e falou que foi o pior livro que ele já resenhou na vida. Para ele, a obra era uma mistura de falta de noção e obviedades mal acabadas apresentadas em um texto terrível. Cara, que criticou bem, né, mano? Tipo, esculachou o moleque com boas palavras, né, velho? Ele escreveu melhor do que o moleque, então, na crítica dele, né? A crítica dele, se for encadernada, você vende mais caro. E ele ainda falou que esse livro era a prova que, às vezes, é melhor não ler nada do que ler. A crítica finalizou dizendo que o livro era presunçoso, tolo e mal escrito. Até o Bruno reconheceu que estava ruim, mas ele culpou a pessoa que decodificou o livro, falando que ela não fez certo e algumas coisas aí ficaram sem sentido. E depois ele desistiu de vender e disponibilizou os livros de graça. Não, então esse cara foi igual tu no Vim Finda, pô, porque primeiro ele sumiu e depois ele voltou com o livro de graça, né? E tu também sumiu lá umas 2 semanas, todo mundo tava reclamando, e tu voltou com o livro de graça, olha aí, mesma estratégia. Pior que é verdade mesmo, né? Eu sumi, mas o meu livro é bom. Pra quem quiser saber sobre o livro de graça aí, ó, que eu publiquei um dia desses aí, ó, tá na descrição aí, o link na descrição, só baixar. E depois de quase 5 meses desaparecido, Bruno Borges voltou pra casa como se nada tivesse acontecido. Ele disse que se isolou na natureza para buscar conhecimento e passar por uma experiência espiritual. Mas ele não falou pra onde foi, como se alimentou e nem aonde comprou sua erva. Ah, esse cara tava na casa de algum brother, mano, com certeza. Ele tava, pô, não foi pra natureza não, mano. A polícia nessa hora já tinha fechado a investigação porque concluiu que tudo aquilo fazia parte de um marketing. Mas até hoje o Menino do Acre nega isso. Ele falou que sumiu para estimular as pessoas a adquirirem conhecimento. E ele disse que deu certo, porque quando ele sumiu, muita gente fez isso. Isso aí é inegável, porque o menino sumiu no Acre, aí ele lança um livro, aí a pessoa compra, lê e vê que é uma bosta, ela fala, puta merda, eu sou burra, velho, eu comprei o livro do cara só porque ele sumiu, velho. Aí a pessoa vai buscar um conhecimento pra deixar de ser burra, né? Ó, mas eu tenho que dar um parabéns pro cara aqui também, que tipo, deu certa parada, virou notícia nacional e mundial, mano. Então, tipo, o moleque tinha um plano que deu certo, pelo menos isso deu certo. E deu certo mesmo. Hoje em dia, ele até abriu o quarto dele pra visitação. Isso porque o quarto tá lá do mesmo jeito que ele deixou quando ele sumiu. E ele falou que o quarto é uma obra de arte e que tá lá pra quem quer conhecer mais sobre o pensamento dele. Então fez tipo um museu, né? Será que cobra pra entrar, tipo, no quarto e tal? Valor, entrada, Menino do Acre. Ah, ele falou que não precisa pagar nada não, ó. É de graça? É de graça. Agora que eu vou lá mesmo, quando eu estiver no Acre. É interessante, porque você tem uma coisa legal dessa história, é que esse moleque escreve bonitinho, né, cara? Tudo retinho mesmo, tudo bonito. Parece até que você tá realmente numa parada de filme. É, realmente tá bonito o quarto dele e tal, tá massa, tá ligado? Eu tô pra gente tá zoando o moleque aqui, mas admirável a forma de que ele planejou uma parada pra dar certo e deu certo. Então isso é admirável pra caramba. Mas uma coisa que não sumiu é o botão do like, rapaz. E se ele sumiu aí, ó, apareceu já de novo. E uma coisa que também não some é o vídeo de amanhã. Sempre tem vídeo de amanhã, rapaz. Então vou sumir agora, mas amanhã eu tô de volta. Até mais, rapaz. Até amanhã.